O sol brilhava através das janelas da enfermaria, brincando com raios brilhantes e tocando tudo ao redor com seu calor. Lá dentro, tudo era desolador. Paredes brancas e cinzentas, pintura azul descascada com rachaduras profundas, roupas de cama velhas e lavadas, um silêncio deprimente que se prolongava e o monótono gotejamento de gotas intermináveis. Wendy olhava fixamente para o ponto preto no teto. Seu braço não estava mais choramingando, estava dormente. Seu corpo doía por estar deitada na mesma posição por tanto tempo. A mulher estava gravemente doente e mal tinha se levantado. Não tinha forças. E o estado moral era terrível. Completo distanciamento do mundo, das pessoas, e o sentimento de solidão e saudade que preenchia tudo em seu interior. Havia um nó desagradável em minha garganta o tempo todo, mas não havia mais lágrimas. Eu não queria mais viver. E por que deveria? Afinal de contas, os médicos deixaram claro que a situação é grave. Seria melhor sofrer e morrer. Há muito tempo, Wendy havia perdido a noção do tempo. Horas, dias da semana se fundiram em um só e se arrastaram por um tempo incrivelmente longo. Tudo o que ela podia fazer em sua terrível situação era lembrar e reviver seu passado. Mas essas lembranças a deixavam ainda mais triste, porque toda a sua vida havia sido deixada lá, em sua vida passada, e apenas o vazio à frente. Wendy cresceu no campo. Sua mãe trabalhava em uma fazenda e seu pai era tratorista. Tínhamos uma vida difícil, mal sobrevivíamos do pão à água. Tudo porque eles não queriam trabalhar para Carl, o fazendeiro. Ele assumiu o controle de toda a aldeia, tratava seus trabalhadores de forma terrível, pagava-lhes centavos, obrigava-os a trabalhar 14 horas por dia. Ele podia até mesmo não pagar nada se a pessoa não gostasse dele ou ousasse desafiá-lo. Então, meus pais não suportaram uma atitude tão brutal e deixaram seus empregos. Tiveram de sobreviver por conta própria, porque simplesmente não havia outro trabalho na aldeia. Começaram sua própria fazenda e trabalharam muito. Mas Carl estava tão irritado com seus pais que estava sempre colocando paus em suas rodas. Ele persuadia especialmente os compradores visitantes a não aceitarem carne, leite e ovos de sua família, até mesmo concedia o preço de suas mercadorias apenas para que os revendedores não fossem para a família odiada. Por esse motivo, eles quase não tinham receita, e a única ajuda era o comércio na rodovia. Mas só havia tédio. Wendy ia muito bem na escola, e todos colavam em suas provas de matemática. Ela sentia pena de seus pais e via como era difícil para eles. Como sua mãe estava doente, as veias enormes e inchadas nas pernas, as mãos calejadas e nada femininas. Eles se levantavam no escuro e todos lavravam, cultivando uma enorme horta e uma fazenda. Mas apesar de uma vida tão difícil, mamãe amava muito sua única filha e, às vezes, a classificava, pressionava-a contra si mesma e a chamava de Pedrinha. Desde a 5ª série, Wendy era cortejada por seu noivo Dave. No início, é claro, era uma mistura infantil de amizade e simpatia. O garoto carregava sua mochila, puxava seus rabos de cavalo e a acompanhava até em casa. Eles nadavam juntos no rio, acendiam fogueiras à noite e assavam batatas e pão frito. Mas, quando se formaram, estavam tendo um caso realmente tórrido. Dave agora levava para ela um ramo de flores silvestres, cantava canções emocionantes sobre amor e fidelidade em seu violão e a levava para passear em seu ciclomotor. Os pais de Wendy estavam felizes, porque Dave era de uma família abastada e, portanto, sua filha não teria de viver tão duramente quanto eles após o casamento. Mas os pais de Dave claramente não estavam felizes com a escolha do filho. Por que eles iriam querer uma nora sem dinheiro e sem dote? É um pé no saco. Eles continuaram a apresentar o filho a Claire
a filha do fazendeiro, e as garotas eram muito diferentes em termos de aparência. Wendy parecia uma adolescente, atarracada, de cabelos pretos e baixa. Claire já estava em seu auge, com seios fartos e formas apetitosas, alta, vestida de maneira elegante e autoconfiante. Deve-se observar que Dave, é claro, olhava para Claire como um gato olha para o creme azedo, mas ele conhecia e amava Wendy há 100 anos e não podia traí-la e abandoná-la. E então o noivo foi convocado para o exército. Houve uma grande despedida, a aldeia inteira saiu. Dave beijou sua Wendy freneticamente e eles se sentaram lado a lado como pombinhos. O noivo sussurrou para a noiva: "Por que não fugimos? Para nossa casa, para a cabana? Estou farto de todos eles. Quando nos veremos novamente?" E eles foram embora lentamente, enquanto todos os convidados já estavam bêbados, aplaudiam e choravam, cantavam e dançavam ao som do acordeão. O casal tinha um lugar querido, uma pequena cabana feita de galhos na floresta, em uma clareira. Eles gostavam de se isolar lá, sonhar com o futuro e se beijar até a morte. Mas esta noite foi diferente. Dave havia feito uma fogueira, e eles pegaram uma garrafa de vinho e alguns petiscos na mesa. O rapaz beijou sua namorada e sussurrou para ela: "Querida, querida, não me mande embora hoje. Por que devemos esperar? Nós nos amamos e vamos nos casar quando eu sair do exército. Venha até mim, não tenha medo." E Wendy nadou e se entregou ao seu amante. Eles voltaram para casa ao amanhecer, felizes e felizes. Dave foi levado para o exército e Wendy esperou fielmente, sentiu sua falta, escrevia cartas para o amante com frequência, telefonava para ele. Nos últimos 6 meses, ele atendia o telefone com cada vez menos frequência, respondia com relutância e brevidade, e todos se referiam à ocupação. A moça começou a se preocupar, sentindo pelo tom de voz dele que algo estava errado. Tudo ficou claro quando o noivo voltou à sua aldeia natal e disse a Wendy, sem olhá-la nos olhos, que a estava deixando e se casando com Claire. Essa traição abalou tanto a garota que ela ficou completamente doente, soluçando dia e noite em seu travesseiro. Os aldeões se compadeceram dela, mas sussurraram por trás de seus olhos: "Que Dave!" Ele pegou uma garota e a abandonou. Quem precisa dela agora, mimada? Ele escolheu uma noiva favorável. A culpa é da Wendy, que não deveria ter ido para a cama tão cedo. O pai dela também ficou indignado e importunou a filha com admoestações, mas a mãe compreendeu e teve pena dela, e chegou a esta conclusão: "Wendy, querida, você não pode se martirizar assim. Você está como um esqueleto, não come nada, não sai de casa. Não se martirize. O Dave é um desgraçado. O que você pode fazer? Por que você não vai estudar na capital? Eu e seu pai não podemos pagar a universidade, mas pelo menos você vai terminar a faculdade. Você conseguirá um emprego, superará o canalha e as coisas melhorarão." Wendy agarrou a ideia como se fosse um colete salva-vidas e decidiu ir. Longe da vista, longe da mente. A garota entrou na faculdade de economia, ganhou um quarto no dormitório e começou a estudar muito. 3 anos passaram voando como um dia. E aqui está ele, o tão esperado diploma. Após a formatura, Wendy conseguiu um emprego em uma empresa pequena, mas muito duvidosa, que fabricava componentes para móveis. Havia uma eterna rotatividade de pessoal, o que era alarmante, embora o salário prometesse ser bastante sólido. A garota decidiu tentar, pois sempre se pode sair. A proprietária da empresa era uma pessoa idosa e não muito agradável, Louise. Ela falou baixo na entrevista, prometeu montanhas douradas e aceitou Wendy como contadora. A garota começou a lidar com documentos e relatórios, folhas de pagamento e ficou horrorizada. A maior parte dos lucros da empresa
era baseada em negócios bem-sucedidos e em maquinações descaradas com a equipe. A gerência formalizou um novo funcionário como estagiário, mas não o inscreveu na equipe, explicando que era apenas por um mês, supostamente um período de teste, e que depois haveria um salário e a equipe definitivamente aceitaria. Mas, após o término do período, o funcionário foi informado de que não era adequado e não pagou um centavo sequer. O pobre coitado não pôde nem reclamar, pois não faz parte da equipe. Ele não tinha como provar que trabalhava aqui. As tarifas eram miseráveis, até ridículas, e, consequentemente, os impostos eram uma ninharia. E o restante em forma de bônus, o que era raro. E havia muitas violações como essa. As pessoas eram simplesmente enganadas. Daí a rotatividade. A segunda coisa que chamou a atenção de Wendy foi a enorme quantidade de rejeições e perdas. E por quê? O proprietário ganancioso comprava material de baixa qualidade, os funcionários mudavam com frequência e não havia especialistas. Portanto, os novatos cometiam erros. Wendy trabalhou por um mês e decidiu que já era o bastante. Ela tinha que sair dali. Ela escreveu uma carta de demissão e a levou pessoalmente ao proprietário. Ela ficou surpresa e perguntou o motivo. Wendy não aguentou mais e lhe contou tudo o que havia descoberto. E no final, ela desabafou. Você não pode trabalhar assim, ou ficará fora do negócio. E eu não vou assinar nenhum bônus falso, nem me envolver em nenhum outro golpe. Por quê? Há outras maneiras. Ensine e valorize os especialistas. Pague-os sem trapacear. Então as pessoas deixarão de fugir. Invista em material normal, trabalho de qualidade, não haverá devoluções nem ações judiciais. Acho que durante 6 meses tudo pode ser ajustado. Você já é o terceiro companheiro a recusar. Louise ficou furiosa no início. Quem diabos é você? Está aqui há uma semana e agora está mandando em mim. Estou administrando esta empresa há 5 anos e não perdi uma fortuna. Mas há alguma verdade no que você está dizendo. As coisas estão indo mal ultimamente. Bem, vamos tentar consertar as coisas juntos, e se der certo, você será o economista-chefe, está bem? Wendy concordou, até mesmo curiosa. Adequado. Mas eu não preciso pagar como todo mundo. Eu sei o meu salário. Louise assentiu, mas em seu coração não gostava da novata, embora reconhecesse que ela estava certa. A proprietária superou sua ganância e deu ouvidos aos conselhos de Wendy, e depois de algum tempo, os negócios da empresa não apenas se equilibraram, mas a renda aumentou consideravelmente. Louise esfregou as mãos e transferiu Wendy, conforme prometido, para um novo cargo bem remunerado, pois os benefícios de seu trabalho eram óbvios. A garota economizou muito durante um ano, não gastou quase nada e conseguiu abrir um pequeno negócio próprio, uma pequena empresa de limpeza. Havia 6 funcionários. Wendy selecionou pessoalmente todos eles, porque a imagem da empresa dependia da qualidade da limpeza, do tato e da decência da empregada. E pouco a pouco, o negócio começou a se desenvolver. Wendy não economizava em equipamentos e produtos de limpeza, ela levava apenas os mais caros e eficazes. Logo não faltaram clientes, inclusive os regulares. Toda a renda de seu negócio foi colocada de volta em circulação por Wendy e começou a se expandir. Agora, suas empregadas viajavam para eventos e comemorações, onde pagavam muito mais. Por mais ridículo que pareça, 4 anos depois, o nível de renda de Wendy havia ultrapassado em muito o de Louise. Louise estava furiosa em seu coração e sonhava em acabar com a trabalhadora hiperativa. Ela até se perguntava como conseguia administrar seus negócios com tanta habilidade em uma faculdade comum, sem educação superior. Uma pepita não tem outro jeito. Mas ninguém se dava conta de como era difícil para a própria Wendy.
Sim, ela havia comprado um apartamento, do qual se orgulhava muito, e um carro de segunda mão. Do lado de fora, parecia que tudo estava bem. Tudo ficaria bem, mas não havia mais tempo para a vida pessoal. A pobre garota estava de pé, girando como um esquilo em uma roda. Era muito importante para ela fazer um nome para si mesma, pois se lembrava muito bem da pobreza em que havia crescido. Por isso, Wendy queria que sua futura família, que certamente viria, nunca precisasse de nada. Até mesmo para o funeral de seu próprio pai, que morreu repentinamente de parada cardíaca, ela se atrasou. Não podia deixar seu emprego. Wendy conhecia John há muito tempo. Ele era o filho do proprietário. Às vezes, aparecia na empresa, mas na maioria das vezes gostava de passar férias no exterior, apenas ficticiamente listado como consultor. É claro que o cara tinha ouvido rumores da equipe sobre uma funcionária talentosa e nada pobre que também consegue administrar seu próprio negócio. E ele a observou mais de perto. Não é bonita, muito magra, nariz afilado, parece uma espécie de pássaro. Mas, no geral, ela é boa. Mas com uma esposa como essa, você não vai desperdiçar nada. Não precisa se preocupar com onde ganhar dinheiro. Ela fará tudo sozinha. E John continuou embarcando, cortejando-a tão bem, não economizou em presentes e flores, sussurrou em seu ouvido como a amava, como queria formar uma família, que sonhava com filhos. Wendy já estava cansada da solidão há muito tempo. Seu coração pedia amor e carinho, e ela se apaixonou imediata e verdadeiramente. 3 meses depois, o casal se casou, é claro, às custas de Wendy. A sogra gananciosa não gastou um centavo. O jovem casal também começou a viver separadamente, no apartamento da esposa dele. No primeiro ano, eles viveram bem. John estava feliz com tudo. Ele entendia que o principal era falar bem, ser gentil e tudo mais. E Wendy estava pronta para fazer qualquer coisa. Mas a sogra tinha uma inveja negra e, aos poucos, colocou seu filho contra Wendy. Quando você vai ter filhos? Olhe para ela. Ela não tem rosto, não tem pele, só tem o peso de uma ovelha. Ela é tão linda. O que você vê nessa garota metida? John começou a dizer a Wendy cada vez mais frequentemente que ela não lhe daria um bebê. A mulher estava muito preocupada com isso, foi submetida a um exame completo e os resultados foram chocantes. As chances de engravidar eram de 50%. Mas os médicos recomendaram enfaticamente que o marido também fosse examinado, porque os homens também podem ter problemas. Em casa, depois do jantar, Wendy decidiu ter uma conversa séria. John, ouça, eu estive na clínica sim. De fato, tenho problemas de concepção. Uma trompa está obstruída, mas isso não significa que eu seja infértil. Há uma chance. Você precisa ir lá e fazer exames para ter certeza de que está tudo bem. O homem deu um pulo na cadeira. O que mais você precisa? O que eu deixei para trás? Não tenho nenhum problema, certo? Você é que não está saudável, então trate-se. E me deixe em paz, eu não vou a lugar nenhum. E vamos encerrar essa conversa desagradável. Wendy ficou muito magoada com o fato de o marido não a apoiar e considerar esse problema apenas dela. Ela chorou, por um longo tempo. As brigas na família se tornaram cada vez mais frequentes e a sogra também colocou lenha na fogueira. Mas 6 meses depois, um milagre aconteceu e Wendy engravidou. Ela estava tão feliz finalmente. Tinha sido uma jornada muito difícil, com procedimentos dolorosos e injeções. Mas o mais importante foi o resultado. John também estava feliz, mas não tinha pressa em cuidar de sua amada. Wendy ainda trabalhava como um cavalo. Comia na correria, dormia às vezes por 4 horas. Mas seu marido não trabalhava muito. Trabalhava um pouco por causa de um carrapato e cada vez mais começava a frequentar saunas e banhos com seus amigos. Naquele dia,
Ele estava voltando para casa, depois de ter tido um bom descanso, não só com seus amigos, mas também com as beldades da escolta. Ele perdeu o controle do carro e sofreu um acidente. Para sua sorte, ele sofreu apenas algumas fraturas. Mas Wendy estava tão assustada, tão nervosa, que sofreu um aborto espontâneo. Ela ficou arrasada e seus sonhos de ser mãe novamente foram destruídos. Ela entrou em uma depressão profunda. Nada mais a fazia feliz. John nem sequer se desculpou. Não teve pena. Não a apoiou. Eles haviam se tornado estranhos. Por fim, o corpo de Wendy também falhou. Uma doença após a outra, e ela foi parar no hospital por um longo tempo. Os médicos a examinaram, fizeram um diagnóstico decepcionante e suspeitaram do pior. A mulher estava piorando cada vez mais. Sangramento constante, erupções cutâneas incompreensíveis, fraqueza, perda de força, às vezes, vomitava. E havia um caroço desagradável em sua garganta que a impedia de engolir e respirar. Ela quase parou de se levantar, de tão fraca e desesperada que estava. Ela só sonhava com uma coisa: morrer logo e não sofrer. Mas a sogra estava esfregando as mãos e se alegrando. Muito em breve, eles se livrarão desse arrivista. E a empresa dela irá para John. Você só precisa ter tempo para fazer um testamento. O marido não ficou muito triste, pois não amava Wendy de verdade. Ela era conveniente para ele. John apoiou a ideia da mãe, começou a visitar a esposa com cada vez mais frequência e, aos poucos, foi trabalhando para conquistá-la. Olá, meu amor. Como você está? Veja o que eu trouxe para você. Um travesseiro ortopédico, suco de cereja, azedo, para não vomitar, e seus pães favoritos. A mulher sempre ficava tão genuinamente feliz quando o marido chegava, sorria e, pelo menos por um tempo, esquecia a dor. Mas dessa vez, ele a chocou. Wendy, ouça o que vou lhe dizer. Não me leve a mal, sem ofensa. Eu acredito e espero que você melhore. Mas por via das dúvidas, redigi um testamento em seu nome. Você pode assiná-lo? Por via das dúvidas, se for o caso, eu administrarei a empresa em vez de você. Estou fazendo isso agora, entende? E dessa forma, o trabalho de sua vida será vendido. É uma pena. Wendy sorriu amargamente. Ela podia sentir a falsidade na voz dele. Mas ela estava em uma situação muito ruim. Obviamente, não por muito tempo. Então, ela assinou. Ela não se importava mais. O marido, satisfeito, despediu-se imediatamente e, no caminho, agradou a mãe. Mamãe, conseguimos. Wendy nem se incomodou, ela assinou tudo. Agora que ela morreu, eu sou o dono da empresa dela. Você deveria tê-la visto. O imortal Khrushchev era mais bonito do que ela. Seus dias estão definitivamente contados. Que bom para você, filho. Agora você tem seu próprio negócio, e nós lhe encontraremos uma noiva melhor. Não se preocupe. Essa foi a última visita de seu marido. Ele nunca mais veio. O tratamento de Wendy não ajudou em nada. Só piorou e ela de repente pensou: o que estou fazendo aqui? Se não posso viver dessa ou daquela maneira? Eu deveria pelo menos ver minha mãe antes de morrer, para me despedir. Já me sinto culpada perante ela, pois não a visitei com frequência suficiente. Só pensava em negócios e família e negligenciei minha mãe. Vou morrer em casa. Não vou ficar pior do que aqui. Ninguém precisa de mim aqui. A mulher não disse nada a ninguém. Retirou o soro, vestiu-se às pressas e saiu silenciosamente. Ela mal pegou carona até o vilarejo. O motorista do caminhão ficou com pena dela e lhe deu uma carona de graça. Sua mãe quase desmaiou quando viu a filha na porta da casa em um estado tão deplorável. Ela estava chorando e se lamentando. Filha, querida, o que há de errado com você? Você está doente? Só restam seus olhos. Você está balançando como um galho ao vento? Tire suas roupas. Vá se deitar no sofá. Vou pegar um cobertor para você. Wendy chorou baixinho,
beijando as mãos da mãe e se arrependendo. Mamãe, eu fui tão ruim com você. Não tenho vindo muito aqui. Não a tenho visto muito. Nem mesmo me despedi direito do papai. Tenho seguido minha carreira e agradado meu marido. Mamãe, eu me sinto muito mal. O bebê morreu antes de nascer. E agora estou morrendo. Meus dias estão contados. Decidi vir me despedir e morrer em minha aldeia natal. Ninguém precisa de mim nesta cidade. Ninguém nesta vida jamais me amou como você. Desculpe-me por... Tudo, mamãe, eu a amo. Wendy deu as costas para a parede e soluçou amargamente, encolhida em uma bola. Kenzie não a torturou com nada, apenas acariciou seus ombros e sussurrou. E eu amo você, meu raio de sol. Chore, isso vai fazer você se sentir melhor. Vou lhe preparar um chá calmante com ervas. Não, minha pequena. Não diga palavras tão terríveis. Não quero acreditar nelas. Você é a minha luz na janela. Como eu poderia ficar sem você? 4 dias se passaram. Wendy estava imóvel, retraída, e não chorava mais. Mas por dentro era como um campo queimado, um buraco. A mãe estava muito preocupada com a filha. Ofereceu-lhe algo para comer, algo para beber. Tentou fazê-la falar, mas não houve reação. Então, a senhora idosa, sábia na vida, tentou um truque. Ela mesma não se levantou de manhã e começou a suspirar e a chamar a filha. Wendy, minha filha. Oh, algo me acertou nas costas. Não consigo me levantar, está doendo muito. E eu tenho uma montanha de coisas para fazer. Você pode me ajudar? Tenho de alimentar a casa e ir à floresta buscar frutas silvestres. Estou vendendo mirtilos e estou fazendo alguns para o inverno. Não recuse sua mãe. Terei um dia de descanso e amanhã estarei como nova. Wendy saiu imediatamente da cama, foi até sua mãe, esfregou suas costas com pomada de veneno de abelha, deu-lhe um comprimido e pediu calmamente. Diga-me o que precisa fazer, mamãe. Kenzie lhe contou tudo e ela se alegrou em seu coração. Oba, consegui! Minha filha encontrou sua força. Nada. Ela vai dar um passeio na floresta, na natureza, na floresta, e talvez se sinta melhor. Não posso vê-la morrer. Nádia fez suas tarefas. Acariciou seu velho cachorro Juca por um longo tempo, acariciou-o e olhou para ela com olhos tão honestos e dedicados. Em seguida, calçou as botas de borracha, vestiu um blusão grosso com capuz para que os mosquitos e gnus não a comessem viva, fez um arco e foi para a floresta. Ela conhecia todos os caminhos desde a infância, então caminhou sem medo. Ela também não se importava. Wendy seguiu seu caminho e não olhou em volta, completamente imersa em pensamentos negros de morte. A mulher não notou que havia entrado nos pântanos, onde nenhum dos habitantes locais se arriscava a ir. Todos sabiam que era possível se afogar na lama. Mas em vez de mirtilos, Wendy viu um enorme campo de cranberries. As bagas brilhavam como contas. A mulher começou a colher, pois queria agradar sua mãe. Ela se afastou dos arbustos e das árvores raquíticas. As bagas eram grandes e muito saborosas, e o pacote começou a se encher rapidamente. Wendy andou para frente e para trás, e de repente deu um passo descuidado e caiu em uma lama viscosa quase até a cintura. Ela tentou sair, agarrando-se a um pedaço de madeira, mas ele também caiu. E então ela ficou apavorada. Ninguém sabia onde ela estava, e logo ela seria sugada pelo pântano e não haveria nenhum rastro dela. Wendy queria tanto morrer antes, mas agora ela queria tanto viver. E a mulher começou a gritar com uma voz incontrolável. Help me! Alguém! Gente! Olá! Ela estava sendo sugada cada vez mais fundo. Não conseguia acreditar que ia morrer de forma tão horrível e ridícula. Ela estava rouca, mas ninguém, além de seu próprio eco. Os gnus se agarravam ao seu rosto e às suas mãos e picavam sem piedade, aumentando ainda mais a sua miséria. De repente, ela ouviu um farfalhar.
alguém correndo em sua direção, e então viu um lobo realmente enorme, que estava muito próximo e a olhava de perto e com atenção, mostrando as presas. Wendy guinchou e fechou os olhos, e um pensamento passou por sua mente. É isso. Agora eles vão comê-la. Mas o lobo não atacou. Pelo contrário, ele uivou e fugiu para o mato. Alguns minutos depois, ele apareceu novamente e trouxe o guarda-caça com ele. Ele era um homem alto, imponente, de cabelos grisalhos e barba. Wendy começou a implorar novamente. Deus, homem, ajude-me. Eu lhe imploro. Socorro. O homem barbudo franziu a testa e começou a ordenar. Não grite. Poupe suas forças e faça o que eu mandar, ou você se afogará. Como você chegou até aqui? Viajante. O homem tirou um enorme canivete da mochila, subiu com pressa em um pequeno pinheiro e começou a cortar sua copa. Ele acertou o momento certo e o pinheiro caiu quase em cima da cabeça de Wendy. O homem barbudo se abaixou até o chão, agarrou uma das pontas e começou a gritar. Segure o galho. Segure-se com firmeza e tente puxar os joelhos para cima um pouco de cada vez, mas não com força. Não entre em pânico. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Eu não vou deixá-lo. Vai dar certo. Sem perder um segundo, Wendy agarrou os galhos do pinheiro e, usando seus dedos retorcidos, puxou lentamente o corpo sem sentidos para a superfície. Suas botas e meias quentes ficaram para sempre na lama, mas isso não importava. Já em terra firme, a mulher exausta só conseguiu sussurrar: obrigada. E perdeu a consciência, pois seu organismo já enfraquecido não suportou. O homem barbudo levantou a viajante em seus braços, encharcada da cabeça aos pés, na lama do pântano, e a levou até a eremita. Ela vivia reclusa nas profundezas da floresta. Era temida por todos, considerada uma bruxa. Mas ainda assim, era consultada com frequência. Ela podia curar muitas doenças com suas mãos e ervas. Mas o caçador era amigo dela. Ele não tinha medo dela. Ele sabia que Baba Pam não era uma bruxa, mas uma cirurgiã honrada no passado. Ela acabara de passar por uma tragédia irreparável em sua vida e perdera toda a família. Por isso, Pam ficou arrasada. Não conseguia ver ninguém. Fugiu das pessoas e se estabeleceu na floresta. Ela pensou que seria apenas por um tempo, até que a depressão passasse. Mas ela ficou lá, para sempre. Ela lia muito e começou a entender ervas, cogumelos, fazia poções medicinais. Certa vez, ela ajudou um guarda-caça, e foi assim que se conheceram. Seus destinos são notavelmente semelhantes. Jack também foi um investigador no passado, dedicou muitos anos a essa profissão, e tinha uma esposa favorita, Taya. Mas Deus nunca lhes deu filhos. Eles queriam levar uma criança do orfanato, coletaram documentos, mas tudo acabou sendo bem diferente. Taya adoeceu repentinamente. No início, pensaram que era um resfriado, febre alta, nariz escorrendo, mas era apenas uma dor de cabeça muito forte. Os médicos não notaram uma doença com risco de morte, receitaram antivirais e a deixaram ir para casa. Mas à noite, Taya já estava ardendo em chamas e estava inconsciente. Uma erupção cutânea apareceu e pela manhã ela se foi. A autópsia mostrou que era meningite. Essa morte ridícula chocou Jack. Ele não conseguia tolerar os olhares de compaixão de seus colegas e, em casa, queria uivar de saudade. Então, Jack se estabeleceu, desistiu de tudo, vendeu seu apartamento e se mudou para o campo. Ele conseguiu um emprego como guarda-caça. Na floresta, seu coração estava de certa forma mais calmo e a ferida da alma estava se curando lentamente. Certa vez, ele resgatou um pequeno filhote de lobo que havia caído em uma armadilha. Depois, ele o levou para a eremita. O filhote de lobo que sobreviveu recebeu o nome de Grey, cresceu e permaneceu leal ao seu salvador. Ele vivia no quintal de Jack e sempre o acompanhava em suas rondas. Jack mal chegou à cabana de Pam
e começou a bater na porta. A mulher assustada saiu correndo imediatamente. O homem acenou para a mulher em seus braços e disse: Eu a encontrei na floresta no meio do nada, quase se afogando no pântano. Ela precisa de ajuda, não consegue voltar a si. Você pode ajudá-la? Leve-a para a casa de banho, acabei de aquecê-la. E quando a tiver despido, comece a lavá-la. Por que está aí parado? Vou fazer uma poção nova. Vamos esfregá-la. E eu vou trazer amônia. O guarda-caça ficou constrangido. Afinal, ele era um homem e ela uma mulher. Era estranho. Mas então ele pensou que era para a salvação dela. Ele a lavou com uma flanela de madeira de tilha e a regou com uma concha, lamentando. Deus, ela está magra como um pintinho. Todas as suas veias estão aparecendo. Como ela foi parar no meio do nada? Ela não é daqui. Nunca a vi no vilarejo antes. Ele a enxugou com uma toalha, envolveu-a em um lençol limpo e a levou para dentro da casa. Pam já havia preparado tudo e sussurrou para ele. Bom trabalho. Você conseguiu. Tudo bem. Agora saia do meu caminho. Eu cuidarei disso a partir daqui. Não posso prometer nada, mas tentarei salvá-la. Ela está muito fraca. A morte a está seguindo e ela está prestes a ser levada embora. Você virá amanhã, à noite. O caçador se despediu do eremita, mas não foi para casa. Ele decidiu ir até o policial. Ainda assim, o passado não o deixou ir. A curiosidade o aguçou. Quem era esse estranho? Steve Illich ouviu a história de Jack, esfregou o queixo e raciocinou. Então, você diz, cabelo preto, nariz afiado, baixa estatura, magro e, obviamente, um visitante? Não sei. Como uma estrangeira foi parar na parte mais densa da floresta? Em primeiro lugar, por que ela iria para lá? Ela não veio da cidade com uma bolsa. Todas as mulheres daqui estariam falando se um estranho aparecesse. Não, é outra coisa. E então, uma Mackenzie aterrorizada irrompeu na fortaleza. Estou em apuros, Steve, disse ela soluçando. Estou em apuros. Minha filha, Wendy, veio me ver há uma semana. Ela estava sofrendo um pouco com a família e estava muito doente. Ela não queria viver, não saía da cama. Então, decidi ajudá-la, seu velho tolo. Eu a mandei para a floresta em busca de frutas silvestres. Achei que isso distrairia minha filha, tiraria sua mente das coisas. Mas ela ainda não saiu. Já é noite. Oh, o que eu fiz! Onde posso procurá-la agora? E se ela se matou? Nunca vou me perdoar por isso. Ou estou perdido? Ajude-me, pelo amor de Deus. Temos de fazer com que as pessoas se levantem para procurar a Wendy. Estou velho e não consigo andar muito. E então o guarda-caça se deu conta de tudo e exclamou: Acho que sei onde sua filha está. Não se preocupe, ela está viva. Eu a resgatei do pântano. Mal tive tempo. Ela estava quase sendo sugada até os ombros. Ela está inconsciente. Eu a levei para um eremita na floresta. Talvez ela saia. Ela disse para voltarmos amanhã à noite. Kenzie ficou pálida e fez um sinal de cruz. Que floresta? Para aquela bruxa? Eu deveria ter chamado o paramédico. E se ela matar minha filhinha? Oh, meu Deus! O policial acalmou a mulher. Kenzie, você não deveria estar assim. Ela pode ser uma bruxa, mas sabe o que está fazendo. Você se lembra de como minha esposa caiu do pé. Seus pés foram retirados e ninguém no hospital pôde ajudar. Mas essa feiticeira a curou em 1 mês. Ninguém pode ajudar sua filha melhor do que ela. Vá para casa. Amanhã você irá com Jack para ver sua filha. Você descobrirá. Você deve agradecer ao guarda-caça. Ele salvou a vida de Wendy. Kenzie voltou seu olhar cheio de lágrimas para Jack e o abraçou. Obrigada, Jack, por salvar minha filha da morte. Serei grata a você para sempre. Por que minha Wendy teve tantos problemas? Seu marido a traiu, seu bebê morreu, ela teve essa doença e agora estava quase perdida no pântano. É como se alguém tivesse amaldiçoado minha garotinha.
Wendy começou a recobrar os sentidos somente na noite do dia seguinte. Ela torceu a cabeça e não conseguia entender onde estava e o que havia de errado com ela. Então, lentamente, ela se lembrou de todo o horror nos pântanos. Ela estava vestindo uma camisa longa de algodão, e no quarto, sob o teto, havia ervas aromáticas, tomilho, hortelã e folhas de morango. A mulher tentou se levantar, mas sentia-se tonta e fraca. Uma mulher idosa e enrugada entrou na cabana, aproximou-se de Wendy, colocou a mão em sua testa e disse: "Graças a Deus a febre baixou. Ou eu pensei que não conseguiria tirá-la de lá. Bem, mulher afogada, vamos nos conhecer melhor, certo? Por que você foi para os pântanos sozinha? Você não quer viver? Meu nome é Pan. Muitos moradores locais têm medo de mim. Me chamam de bruxa. Não me importo com minhas pernas. Estou fazendo uma boa ação, ajudando as pessoas. Não me importo com fofocas." A mulher resgatada começou a falar baixinho. "E eu sou Wendy. Obrigada por me salvar. Como você sabia? Que eu não queria viver?" "É verdade. Eu só queria sair daqui o mais rápido possível. Fiquei no hospital por um mês, mas não adiantou nada. Então corri para casa, para minha mãe, e ela contou o diagnóstico ao feiticeiro. Pam balançou a cabeça. "Raramente me engano. Não acho que seja nada sério. Os médicos erraram o seu diagnóstico. Mas definitivamente há problemas de tireoide e hormônios. Você está sangrando? Fraqueza? Chora o tempo todo? Febre à noite?" Wendy arregalou os olhos. "Sim, todas essas coisas. E há um caroço desagradável em minha garganta que dificulta a respiração. Como você descobriu? Eu não contei nada a você." Pam sorriu. "Eu também já fui médica cirurgiã, então sei uma coisa ou outra. Vou ver se consigo recuperá-lo. Só para que você saiba, vou beber tudo o que eu lhe der até o fundo da garrafa e não vou falar sobre isso. Ou você confia em mim, ou será tudo em vão. Além disso, todas as doenças estão em nossas cabeças. Aparentemente, você se colocou em um canto surdo, garota. Então, seu corpo está quebrado. A primeira coisa que você precisa fazer é se livrar de todos os pensamentos de morte, certo? Você precisa dormir e acordar, e repetir uma oração como um mantra. E acreditar que você vai melhorar e que não há outra maneira. Está entendendo? Se ainda estiver com pressa de ir para o túmulo, é melhor sair logo. A porta é ali." Wendy prometeu. "Não, eu quero viver agora. Quando comecei a me afogar, repensei tudo de repente. Como posso deixar minha mãezinha? Apenas me salve, eu lhe peço. Farei qualquer coisa, eu prometo." Então, a porta se abriu e Jack e Kenzie entraram. A mulher correu para sua filha, abraçou-a, beijou-a e chorou, sussurrando: "Você está viva, minha filha. Quase perdi a cabeça quando você não voltou para casa à noite. Eu me culpei por tê-la mandado para a floresta. Não se atreva a morrer? Está me ouvindo? Eu preciso de você. Você entende ou não entende?" Wendy também estava chorando, sussurrando: "Desculpe, mamãe. Eu a decepcionei. Não colhi as bagas e quase perdi você. Pam diz que os médicos estavam errados. Eu não vou morrer. E eu acredito nela. Você acredita nela. Vou ficar aqui enquanto ela me cura. Vá para casa. É um longo caminho. Espere por mim." Então Wendy olhou para o guarda-caça e disse baixinho: "Se eu pudesse ficar de pé, cairia a seus pés. Obrigada por salvar minha vida. O senhor é um verdadeiro herói. E seu cachorro é tão leal que pensei que fosse um lobo. Fiquei com medo." O caçador sorriu e corou com o elogio e respondeu: "Bem, um herói apenas ajudou um homem. Qualquer um teria feito o mesmo. Vamos nos falar pelo primeiro nome? Nós já nos conhecemos. E você não está errado sobre o lobo, é verdade? Eu o acolhi quando ele era um bebê e Pam me ajudou a tirá-lo de lá. Ele está morando comigo desde então. Porque quis. Seu nome é Gray. Vou levar sua mãe para casa então. É um longo caminho. E eu vou visitá-la, não vou?"
Wendy também corou, e não sabia por quê, mas seu coração bateu mais rápido e ela disse: "Ficarei muito feliz em vê-lo, Jack. Isso realmente me dá vontade de viver." 3 meses se passaram. Wendy morava com o herbalista e o guarda-caça a visitava com frequência. Eles agora caminhavam pela floresta, conversavam, comiam frutas silvestres e se tornaram muito próximos. Elas contaram honestamente uma à outra sobre seu passado. A mulher, literalmente, aqueceu sua alma ao lado de Jack, nessa floresta selvagem. Ele a ensinou a abraçar árvores centenárias e a trocar energia com elas, a ouvir o som do vento e o canto dos pássaros. A saúde de Wendy havia melhorado graças ao tratamento de Pan, e Jack não reconhecia a mulher. Ela estava melhor, mais bonita, com as bochechas coradas e sorria com mais frequência. Enquanto isso, na cidade, John já estava administrando a empresa de Wendy e, assim como sua mãe, pagava mal e enganava os funcionários, introduzindo penalidades na forma de perda de bônus, e muitas empregadas estavam se demitindo. Quando foi informado no hospital que Wendy havia simplesmente fugido sem sequer receber alta, ele percebeu que ela havia ido para sua terra natal para se despedir da mãe. Ele havia perdido a esperança de vê-la viva, brincando com suas amantes e vivendo a vida ao máximo. O destino de sua esposa não o incomodava nem um pouco, pois para ele ela havia partido para sempre. Mas um dia, Louise chegou em casa correndo, toda frenética, e começou a lhe contar: "Nós enterramos Wendy cedo demais, e ela está viva e bem, e arranjou um homem. O que vamos fazer agora? O que vamos fazer agora?" John não conseguia acreditar. De jeito nenhum. Como pode ser isso? Como você sabe? Não lhe foi dada uma chance, ela nem sequer teve um up. Louise continuou dizendo: "Uma amiga minha me ligou. Os fazendeiros de Svetley foram até ela para lhe dar leite e me contaram tudo. Disseram que ela tinha sido levada por uma bruxa da floresta, então agora sua amada esposa tem 9 vidas, como um gato." John estava furioso. "Não acredito nisso. Amanhã iremos ao vilarejo. Preciso ver isso com meus próprios olhos. E eu a farei voltar. Contarei mentiras a ela. Nós a mataremos mais rápido do que isso." Wendy tinha acabado de voltar para a casa de sua mãe. Jack estava lá, conduzindo-a pela mão. Kenzie havia assado tortas e feito o molho de chucrute favorito de Wendy, esperando pela filha. De repente, um jipe caro apareceu em alta velocidade na esquina. O carro freou bruscamente e John e Louise saíram. O homem viu sua esposa, tão feliz e florida, e ao lado dela um companheiro imponente e agradável com barba. Ele a conduzia tão gentilmente, segurando-a sob o cotovelo. O sangue subiu à cabeça de John e ele sentiu, estranhamente, uma dolorosa pontada de ciúme, apesar de sempre ter pensado que não amava Wendy. Ele correu até o casal, Louise o seguiu e começou: "Bem, olá, meu amor. Foi por isso que você fugiu do seu marido. Pensei que estivesse realmente doente, mas não está perdendo seu tempo aqui. Está tendo casos com homens, não é? Vamos para casa imediatamente. Vamos negociar lá." A sogra fez eco ao filho. "Qual é o problema, Wendy? Por que está desonrando seu marido e o nome da nossa família? Você não tem vergonha?" Wendy ficou atônita, tão confusa que não sabia o que dizer. Ela não queria voltar atrás. Ela e John eram estranhos há muito tempo. Jack defendeu a mulher. "Olhe, amiga, você não está exagerando? Por que só foi procurar seu parente 3 meses depois? Você devia saber onde ficava a casa dela. Você tem alguma ideia do que o Wendy teve de passar para se reerguer? Onde você esteve? Para o bem ou para o mal? Juntos? Para sempre? Não foi isso que você jurou no altar?" Louise ficou furiosa. "Quem diabos é você? E por que está se metendo em nossa família? Nós resolveremos isso sem você. Wendy,
Não dê ouvidos a nenhuma dessas pessoas e prepare-se. O carro está esperando. O caçador sorriu e respondeu: Trapaceiros. E vejo que você não me reconheceu, meu caro. E por nada. Ou teria fugido imediatamente. Você se lembra de um investigador tão intrometido? Aquele que quase o colocou na cadeia por fraude há 6 anos? Posso ver isso em seus olhos. Bem, esse sou eu. E todas as provas de sua culpa estão em um local seguro. Não perdi nada. Você ainda está aplicando seus golpes, não está? Você não aprendeu nada com a vida. Bem, já estava na hora. Wendy me contou tudo. E como ela está viva e bem, o testamento é inválido. É uma pena, não é? Não foi por isso que você veio até aqui para descobrir? Acho que John e Wendy decidirão por si mesmos se querem viver ou não. Mas você terá que responder por tudo. Eu não perderia isso por nada. Louise ficou com medo e começou a apressar o filho. John, vamos sair daqui. Você está vendo como as coisas aconteceram? Por favor, deixe a Wendy em paz. Não me importo com ela agora. Deixe que ela viva a vida que quiser. Mas o filho não desistiu. Chamou Wendy de lado e começou a persuadi-la a voltar. Querida, por favor, vamos para casa. Não seja tola. Por que você quer ir para essa espelunca? Estamos no negócio, família e amor. Eu a amo muito, minha querida. Mas o Wendy não acreditou em nada do que ele disse. Sorriu tristemente e respondeu com firmeza. Você está se ouvindo, John? Em primeiro lugar, o negócio não é nosso, é meu, caso tenha se esquecido. E o apartamento é meu por direito. Você não tem nada a ver com isso. Em segundo lugar, não vou morar com você. Vamos nos divorciar. E, em terceiro lugar, você nunca me amou. Não minta para mim ou para si mesmo. Você nunca se importou comigo. Você me parasitou e viveu às minhas custas. E você estava esperando que eu morresse, caso contrário, nunca teria me feito assinar um testamento em vida. Voltarei em 1 semana, assim você não precisará sair do apartamento. Não quero vê-lo nunca mais. Adeus. John e Louise saíram sem dizer uma palavra, e Jack colocou o braço em volta de Wendy e disse: É essa a sua sogra? Bem, não estou surpreso agora. Ela é uma vigarista, uma mulher mentirosa e de 2 caras. Quando eu era investigador, recebi centenas de reclamações contra ela. Coletei tanta sujeira que queria puni-la. Mas então, a morte de minha esposa deixou tudo fora de controle. Minha vida parou bruscamente e eu deixei meu emprego. Mas não tive tempo de incluir essas provas no caso. Levei o arquivo comigo. Não tive tempo para isso. Mas juro a você que ela vai se machucar. Ou vai continuar abusando das pessoas. Pobre de você. Posso imaginar o quanto você sofreu com ela. E seu filho é o mesmo, porque, como dizem, não se pode fazer uma laranja de um álamo. O que você decidiu? Vai voltar para a cidade com seu marido? Ou o quê? Para ser sincera, estou tão apegada a você que não consigo me imaginar sozinha novamente. Mas não vou forçá-la. Você tem uma vida mais confortável na cidade, mais divertida. Wendy olhou Jack diretamente nos olhos e disse: Jack, se eu for para lá, será para vender tudo. Não vou sair da aldeia agora. Você me ensinou a amar a floresta, meu lar. Eu me sinto bem aqui. Descanso minha alma. E toda essa busca por dinheiro é tão exaustiva. É como uma mola comprimida o tempo todo. Estou planejando construir uma casa aqui e começar um negócio totalmente novo. Vou abrir uma fazenda e criar codornas de raça pura. Já estive à beira da morte tantas vezes que percebi que preciso viver minha vida da maneira que meu coração pede, não da maneira que minha mente diz. Eu também gostaria que você estivesse sempre ao meu lado. Eu posso sentir sua alma e você pode sentir a minha. A propósito, o que você acha dessa ideia? Você vai me ajudar? Jack estava tão feliz que abraçou o Wendy e sussurrou: Com vocês juntos eu criaria avestruzes, não apenas codornas, mas avestruzes desde que estivéssemos juntos lado a lado.
Eu me apaixonei por você naquela época, na casa de banho, quando eu estava trocando e dando banho em você. Você era tão indefesa, tão pequena e magra, como um pintinho. E algo em minha alma tremia e se contorcia. Preciso de você, Wendy, como de ar. Você finalmente deu sentido à minha vida solitária. Vamos embora? A mamãe deve estar esperando. Wendy ficou um pouco mais forte e foi para a cidade. Ela vendeu sua empresa e seu apartamento com muito lucro, colocou seus pertences em um caminhão e em seu carro, partindo para viver no campo para sempre. Não houve arrependimentos. A cidade empoeirada e movimentada, depois do silêncio da floresta, a deixou atônita. Ela queria voltar novamente. De volta para onde mamãe e Jack estavam, onde tudo era calmo e tranquilo. Jack também foi com ela, mas por outro motivo. Ele levou todo o material sobre o caso de Louise para os investigadores que conhecia e pediu que reabrissem o caso. Ele garantiu a ela que havia muitas ações obscuras interessantes em suas atividades atuais, e o volante da justiça girou. O pessoal do Departamento de Segurança Econômica começou a fazer verificações, e os resultados revelaram muitas violações. Agora, Louise estava enfrentando a prisão, e muito. As contas de sua empresa foram congeladas e, em seguida, a empresa foi declarada falida. John estava tão assustado com a pena de prisão que foi imediatamente para o exterior, para a ensolarada Espanha. Ele não pensou em salvar sua mãe, pois sempre se preocupou apenas com sua própria pele. Louise só agora, sentada no centro de detenção e aguardando o julgamento sozinha, começou a perceber o egoísta que havia criado. Desde a infância, tudo para seu filho, as melhores escolas públicas, os aparelhos mais modernos, férias em resorts, ele não sabia negar nada. E ela fez o melhor que pôde. Sim, ela enganava as pessoas, lavava dinheiro por meio de contas falsas, mas tudo isso era para o John, apenas por seu filho favorito. E o que ela recebeu em troca? Agora o filho deixou a mãe assim que as auditorias começaram. Ele fugiu e colocou quase todas as economias dela no cartão. E agora é ela quem vai ser responsável por tudo. Louise passou dias andando de um lado para o outro em sua cela, arrancando os cabelos, chorando e sem entender como seu único filho podia tratá-la daquela maneira. Enquanto isso, Wendy tinha uma vida totalmente nova na aldeia. Com os lucros da venda, o casal comprou materiais e Jack e seus trabalhadores começaram a construir uma casa. De acordo com o plano de Wendy, ela deveria ser espaçosa, com comunicações e uma varanda no primeiro andar. Ela pensou em tudo para sua mamãe favorita. Uma cama com colchão ortopédico, uma cadeira de balanço confortável e, é claro, um canteiro de flores no terreno com uma pequena horta. Uma fazenda estava sendo construída no quintal, de acordo com todas as regras, para que os animais e as aves ficassem confortáveis lá. Kenzie não podia estar feliz, pois agora ela e sua filha eram inseparáveis. Ela também gostava muito de Jack, um homem simples e trabalhador, mas dava para ver o quanto ele amava a filha e se importava com ela. E Wendy floresceu com tanta reverência por ela. Por fora, o homem parecia retraído e taciturno, não cantava como um rouxinol, mas ele demonstrava seu amor por meio de suas ações, mesmo em pequenas coisas. Silenciosamente, ele cobria a esposa com uma manta se ela se deitasse e cochilasse. Fazia com que ela tomasse regularmente remédios à base de ervas para fortalecer o corpo e, à noite, juntava as mãos enormes dela em uma pilha e a apertava contra ele como se fosse o maior tesouro, sussurrando suavemente em seu ouvido. Não vou dar você a ninguém, meu amor. 1 ano se passou. A casa estava pronta, a fazenda estava pronta. Durante todo esse tempo, Wendy trabalhou como contadora para o conselho da aldeia. Ela e Jack compraram leitões vietnamitas, codornas e coelhos
com pedigree para reprodução. Aos poucos, o negócio decolou. Os produtos de Wendy foram vendidos com sucesso para clientes ricos, pois nos últimos anos, muitas pessoas se tornaram adeptas de uma dieta saudável. Os coelhos e os ovos de codorna eram especialmente valorizados. Sempre havia uma grande fila para comprá-los. Kenzie havia aprendido a fazer queijo de cabra tão bem quanto um profissional, e ele sempre se esgotava na hora do almoço. A empresa familiar agora precisava contratar funcionários e, um a um, os moradores começaram a deixar o ganancioso e insuportável Carl. Wendy sabia como motivar a equipe, tinha um histórico sólido. O fazendeiro Carl ameaçou Wendy de que queimaria a fazenda até o chão. Ele não gostava dessa concorrência, pois há muito tempo se considerava o rei do vilarejo. Por ser um homem muito duro, nem mesmo seus clientes se davam bem com ele, que não queria ceder um centavo a ninguém. E agora, muitos de seus clientes habituais desertaram para essa família. Começaram a comprar produtos somente deles. Agora, o fazendeiro ganancioso estava determinado a dizer que não podemos demorar. É necessário exterminar esses novatos da face da terra e assumir novamente o controle de todo o comércio. Ele não se atreveu a incendiar a fazenda, mas contratou 2 alcoólatras locais, oferecendo-lhes uma bela recompensa. Naquela noite, Wendy e Jack dormiram profundamente, cansados do trabalho do dia. Kenzie, por outro lado, não conseguia dormir. O clima estava fazendo seus ossos doerem e suas articulações se retorcerem. A mulher esfregou-as com pomada, envolveu-se em um xale e sentou-se em uma cadeira de balanço. De repente, Kenzie ouviu claramente uma agitação no quintal, o estalo de tábuas da cerca se quebrando e, em seguida, o longo uivo de Gray. Ela ficou alarmada e foi acordar os filhotes. Jack esfregou os olhos e não entendeu nada. Mas quando ouviu o chamado de seu fiel, "Amigo, deu um pulo!" Ele pegou seu rifle na parede e correu para o quintal. Wendy foi atrás dele, e lá estava um espetáculo para se ver. 2 vilões com latas de gasolina nem tinham chegado à fazenda antes que Gray neutralizasse um dos incendiários com um gancho na perna. O outro havia se esquecido do incêndio criminoso e estava tentando afastar o amigo de um lobo enorme. Jack ordenou a Wendy: "Vá chamar a polícia, querida, rápido. Eu cuido desse aqui." A mulher saiu correndo para a casa de Steve, e Jack correu para defender sua propriedade com o peito. Ele havia se esforçado tanto em seu negócio e não estava disposto a desistir. Começou uma briga, mas o guarda-caça era forte e logo derrubou os 2 malandros, especialmente porque eles estavam embriagados. Ele apontou sua arma para eles e gritou: "Quem mandou vocês? Vamos, confessem logo, seus bastardos! Quanto lhes pagaram para fazer uma coisa tão desprezível? Desgraçados! Se tivessem feito algo com suas próprias mãos, estariam bebendo. Vou contar até 3 e atirar. Está na hora. 1, 2. Os malandros perderam a coragem imediatamente. Perder a vida por causa de um incêndio criminoso não estava em seus planos. Um deles gritou: "Não, não atire, Jack! Carl nos contratou. Ele nos prometeu 500 mil para cada um. Por favor, nos perdoe." O policial da vizinhança se aproximou com Wendy, viu os conhecidos arruaceiros e suspirou. "Bem, o que eles fizeram de novo? Minha paciência está no fim. Incêndio criminoso não é mais uma piada ou roubo de vodka. Vocês irão para a cadeia, meus pombinhos, já que a vida não lhes ensinou nada." Wendy e Jack notaram que Gray ainda estava deitado, respirando pesadamente, com uma mancha escarlate em seu pelo loiro e fofo. Eles imediatamente correram até ele. Jack gritou: "Gray, meu amigo, o que está acontecendo com você? Aquele desgraçado pegou uma faca?" "Deixe-me dar uma olhada em você." "Não rosne. Você tem que rosnar. Eu o salvarei como costumava fazer."
Aguente firme. Não morra. Por favor. Você é meu amigo mais leal e fiel. O homem imediatamente pegou o amigo peludo em seus braços. Wendy ligou o carro e, no meio da noite, eles correram para a floresta para Pam. Eles deixaram o carro na estrada e caminharam 3 quilômetros. O lobo estava completamente enfraquecido e só choramingava baixinho. Seu nariz estava quente, ele respirava com frequência, colocando a língua para fora. O curandeiro deixou o casal entrar novamente, sem questionar ou falar. Gray foi deitado na mesa e o ferimento foi tratado. Quando Wendy viu a agulha torta e a linha em suas mãos, sentiu-se mal do estômago. Pam ordenou: Jack, amarre a boca de seu amigo com corda. Não tenho anestésico. Vou costurar assim. E segure-o com força para que ele não se contorça. Wendy, não fique aí parada. Puxe o cabelo dele para trás. Ajude-o. O pobre Gray ainda estava se debatendo e uivando de dor e com lágrimas nos olhos. Mal consegui suturar o ferimento. Depois, Pam começou a alimentá-lo à força com um pouco de uma decocção e deu a Jack um pouco de pomada, dizendo-lhe para fazer o que ela dissesse. E para trazer o lobo para fazer os curativos dia sim, dia não. E para se certificar de que ele não mastigasse os fios do ferimento. Os animais fazem isso instintivamente. Aos poucos, Gray melhorou, começou a beber água e depois a comer. Jack estava sempre com ele, carregando-o para os curativos, acariciando-o e sussurrando para ele. Kenzie disse suavemente a Wendy: Aqui, filha. Veja, um homem que gosta tanto de animais não pode ser um canalha. E Jack é seu homem de verdade. Fique com ele e o valorize. Por fim, você também. Está com sorte, minha querida. Carl foi preso por tentativa de assassinato e agora terá que pensar muito sobre a vida e como ele trata as pessoas na prisão. John rapidamente desperdiçou seu dinheiro no exterior e tentou se estabelecer lá, mas não conhecia o idioma e não estava acostumado a trabalhar. Sua mãe ou Wendy haviam feito isso por ele durante toda a sua vida. Ele foi convidado a sair do apartamento alugado por falta de pagamento e teve de voltar para casa. Mas quando os credores descobriram, sua vida se tornou um inferno. Ele estava se escondendo e com medo de cada ruído, e então desapareceu em algum lugar. Aparentemente, eles o encontraram. O ex-noivo de Wendy, o mesmo Dave, que a havia abandonado tão maldosamente em sua juventude, chegou à fazenda um dia. Ele se desculpou com a mulher. Olá, Wendy. Sei que você deve me odiar, e com razão. Na época eu era casado com Claire, mas logo me arrependi. Quero dizer, não nos amávamos nem um pouco. Vivíamos como cão e gato. Ela mandava em mim e não me considerava humano. E então, ela pediu o divórcio e fugiu para a capital, encontrou um namorado mais rico e mais respeitável do que eu. Meus pais morreram há muito tempo e eu sou apenas um assalariado ocasional. Acho que estou sendo punido pelo que fiz. Wendy, não sei por que estou aqui. Leve-me para trabalhar em sua fazenda. Eu posso fazer qualquer coisa. Preciso do dinheiro. Minha irmã Ellie está muito doente. Ela é tudo o que me resta. Ele não esperava nada. Achou que Wendy o expulsaria. E isso teria sido justo. Mas não. A mulher sorriu e disse: Você está certo, Dave. Eu realmente o odiei por anos. Não conseguia entender por que você fez isso. Comigo? Me desonrou desse jeito? Mas agora, tendo passado por tanta coisa, não estou com raiva de você. Pelo contrário, se você não tivesse me deixado naquela época, eu não teria ido à escola, não teria conseguido nada, não teria construído um negócio. E o mais importante, eu não teria conhecido o Jack. Sabe, foi somente com ele que percebi o que era ser amada. E nós precisamos de trabalhadores. Portanto, venha até aqui e consiga um emprego. Só não se esqueça
de não ficar bêbado e preguiçoso. Caso contrário, eu o expulsarei. Se você der o seu melhor, não o prejudicaremos com dinheiro. O homem ficou muito feliz, agradeceu a Wendy e no dia seguinte começou a trabalhar. Lentamente, ele observou o relacionamento dos proprietários e mordeu os cotovelos por ter perdido uma mulher assim. E uma vez, Wendy o amou sinceramente. Outros 6 meses se passaram. Wendy se sentia bem. Seus antigos males não existiam mais, exceto pelo fato de que ela começou a engordar muito, o que não era comum para ela. Ela sempre foi naturalmente magra, até mesmo acima do peso. Mas agora, ela começou a comer loucamente, especialmente as tortas e os doces de sua mãe. E havia um peso na parte inferior do abdômen. O ciclo estava interrompido. A mulher, é claro, ficou um pouco preocupada, mas a fazenda e o turbilhão de problemas não a deixaram desanimar, e ela continuou adiando a visita ao paramédico. Mas quando sua barriga começou a crescer e Jack ficou alarmado, ele arrastou a esposa, como de costume, não para o paramédico, pois não confiava em um velho que bebia, mas para Pam. Ela já era muito idosa e quase nunca aceitava ninguém. Mas ela ainda vivia na floresta, recusando-se terminantemente a se aproximar das pessoas, embora Jack tivesse lhe oferecido centenas de vezes. O curandeiro deu uma olhada em Wendy, ouviu-a e riu alto. Jack ficou surpreso, pois Wendy também não viu nada de engraçado. Os dois se entreolharam e decidiram que Pam estava ficando um pouco fora de controle. Mas, de repente, ela disse com uma voz rouca e crepitante: "Você realmente veio aqui para procurar uma doença?" Dei uma olhada na Wendy e vi que ela estava grávida. Sua barriga está prestes a completar 4 meses. Parabéns. Acho que vai ser uma menina. Todos os sinais estão lá. Wendy ficou atônita, pois nunca havia pensado em gravidez. Afinal de contas, ela havia sido diagnosticada com um aborto espontâneo há muitos anos. Ela apertou a barriga e sussurrou: "Não pode ser. Eu não acredito nisso. Fui diagnosticada com infertilidade. Todos esses anos e apenas um aborto espontâneo. Será que isso é mesmo verdade?" Jack, que também havia sonhado com filhos por tantos anos, não conseguia acreditar, abraçou Wendy e choramingou. "Amanhã vamos para a cidade, para o hospital. Não vou deixar você chegar perto da fazenda, nem de perto. Nunca pensei que um dia eu seria pai." O casal saiu feliz do consultório médico. Tudo estava confirmado, até mesmo a data de nascimento de Pam estava certa. Eles foram repreendidos por terem se registrado tão tarde, mas o ultrassom mostrou que era uma menina. Wendy e Jack foram imediatamente para a igreja, agradecendo ao Todo-Poderoso por essa dádiva e orando para que o bebê nascesse saudável. Kenzie também chorou por muito tempo quando recebeu a notícia. Ela abraçou a filha e se alegrou. "Graças a Deus, minha filha! É uma loucura, vou ser avó. É tão emocionante. Tenho que equipar o berçário, comprar tudo. É muito trabalho. Querida, você esperou tanto tempo por isso. Você passou por tantas provações. E aqui está, a recompensa. Desejo-lhe apenas felicidade com Jack e estou ansioso para ter uma neta." Daquele dia em diante, Jack passou a cuidar de Wendy, proibindo-a até mesmo de levantar um balde de água, e fazia tudo sozinho. Ele sempre perguntava como ela estava se sentindo, se tinha alguma dor. À noite, ele encostava o ouvido em sua barriga e falava seriamente com a filha, e ela o empurrava de volta. Wendy era radiante, calorosa e feliz. Ela não se arrependia de suas tristezas e problemas do passado, de seu casamento mal-sucedido. Aparentemente esse era seu caminho espinhoso para a verdadeira felicidade.